E agora vamos falar de uma habilidade que todo mundo sonha ter, mas nem todo mundo consegue encontrar. Porque essa semana a gente viu tantos exemplos de pessoas corajosas botando a cara contra tudo e contra todos, daquelas que realmente enfrentam qualquer desafio que aparecem pela frente. Então, a gente fica naquela dúvida permanente, né? Será que coragem pode ser construída, adquirida, você desabrochar isso dentro de você com o tempo? Ou será que já está no nosso DNA? Será que a gente já tem essa predisposição? Para entender essa discussão, vamos estar aqui falando nesse exato momento com o nosso colunista especializado em comportamento humano, autoridade no assunto, sabe tudo e mais um pouco, o sempre carismático e sempre sorridente Guilherme Batilani. Fala, Gui, beleza, meu irmão? Bom dia, André, bom dia a todo mundo, todos os ouvintes, bom dia para vocês. Afinal de contas, o cara que realmente tem os cojones, que realmente faz a diferença quando é mais necessário, isso vem ali na corrente sanguínea? Ou isso é algo que qualquer um diante ali do penhasco, figurativamente falando, consegue desenvolver e consegue trazer para ajudar as pessoas? São dois fatores, na verdade, André. Então, respondendo a pergunta diretamente, os dois. Existem pessoas que, de fato, nascem com uma genética privilegiada, que elas são crianças com um temperamento mais forte, mais quente, e é aquelas crianças que falam com todo mundo, vai no abraço de todo mundo, a criança chega no mercado e puxa assunto com todo mundo. Então, existe sim um fator genético muito forte. E também existe um fator muito associado a como que os pais tratam a criança. Então, os pais validam a criança, falam, ó, filho, você é capaz, você é forte, vai lá, busca alguma coisa pra mim, você é incrível. E tem pai que é o contrário. A criança quer fazer uma coisa diferente, pai, pô, pelo amor de Deus, você é burro, você não consegue fazer isso não. Ou a criança fala, pai, tô inseguro. O pai pega na mão e fala assim, você pode, vamos fazer isso junto, vamos crescer. Então são dois fatores. Tem gente que ganha na loteria genética, que é aquela criança quente e o pai valida, aí se torna corajosa, autêntica, se torna aquela criança que tem coragem de fazer tudo. E existe a pessoa que perdeu na loteria genética, é a pessoa um pouco mais fria, mais resguardada, com pais problemáticos dentro de casa que não incentivam de jeito nenhum. Agora, o que a gente faz diante dessa situação? A gente precisa se conhecer, porque é muito comum a gente cobrar uma coragem nossa de pessoas que não têm o mesmo histórico. Então, por exemplo, você nasceu quente ou mais frio? Então, como é que... Aí eu vejo você trabalhando aqui, eu fico, caramba, tudo que eu queria na minha vida era ter a coragem do André. Mas não tem como eu ter coragem porque eu não tenho o temperamento do André. Eu não tenho o histórico do André. Então, a gente precisa parar de se cobrar e começar a construir a nossa coragem. Aí dá pra gente construir coragem, sim. Ô, Fabrício, eu quero até comentar contigo aqui. Eu andei, enquanto o Gui estava falando, eu estava pensando cá com os meus botões. Um exemplo muito claro aí na história de uma linhagem, de uma dinastia política americana, são os Kennedy. Ali é um claro exemplo de que realmente está no DNA essa sede pela adrenalina, pela aventura. Infelizmente, muitos integrantes da família pagaram com as suas próprias vidas essa intrepidez, essa disposição a tomar risco. Mas ali é um bom exemplo de que realmente pode ser que seja genético. Mas claro que, a depender da situação, quando à beira do precipício nascem asas nas pessoas, né? Muitas vezes. A família Kennedy tem bastante história, né? Imagina pra ex-primeira-dama Kennedy ter que sair em público de novo depois do que aconteceu com o JFK, né? Há de se lembrar, ela pegou a massa cinzenta do cérebro dele, né? Não, além disso, horas depois, dentro do Air Force One, no avião presidencial, ela engoliu o choro e se posicionou ao lado do vice Lyndon Johnson, para fazer fechou o rosto e seguiu ali toda a liturgia necessária para a transição de poder forçada naquele contexto trágico, além de tantos outros exemplos. Mas, seguindo, você conhece outro exemplo nesse sentido? Muita coragem. A gente consegue... o general Charles de Gaulle, por exemplo, na França durante a Segunda Guerra também, algo que exigiu muita coragem ali, incentivar a resistência francesa contra a invasão nazista e depois reorganizar o país, mesmo estando ameaçado. A própria Rainha Elizabeth, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, ela ainda princesa Elizabeth, fez um discurso também muito encorajador. A gente tem histórias assim de resistência na política internacional. Mas eu queria... Só um parênteses rápido e claro, evidente aqui, minha caríssima audiência, só estamos citando esses exemplos porque são exemplos eloquentes nesse sentido. E o exemplo arrasta, seja de onde vier.
O exemplo serve de referência para a pessoa ali se motivar. Veja bem, André, até agora aqui no Equador, há pouco tempo, teve a morte do Fernando Villavicencio, candidato presidencial, brutalmente assassinado logo após um comício. Imagina para os outros candidatos, logo em sequência também, saírem às ruas para fazer um comício, sabendo que a qualquer momento eles podem ali levar um tiro e morrer. O próprio Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro no Japão também. Shinzo Abe. Até o que aconteceu com o Bolsonaro na campanha em 2018, depois de levar a facada. Exige muita coragem, sem sombra de dúvidas. Eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta pro Gui no seguinte sentido. Quando que é coragem e quando que é loucura mesmo? Que aquela pessoa fala, não, esse aí tem um parafuso a menos, não é possível. Coragem que ele ou tá... estupidez? Coragem ou esse é maluco? Como é que a gente separa? Eu acho que separa de acordo com os resultados. Porque todo mundo que começa a fazer uma coisa ousada e diferente, ela é taxada de maluca até ela gerar um resultado diferente. Aí ela vira genial. Então são Vamos os dar um resultados... bom exemplo aqui. Você que é o cara humilde, eu sei que você não gosta de puxar sardinha pro teu lado, mas eu vou puxar. Obrigado. Aquele meme, aquele vídeo sensacional teu que viralizou, você que inclusive saiu às manchetes, né? Professor viraliza, onde você estava no topo de um prédio, se não me engano, em Maringá, onde você mora, e você viu lá um pátio lotado de crianças numa escola, todas ali meio cabisbaixas, meio dispersas, quando do nada veio um super-herói do topo de um arranha-céu e literalmente tacou uma bola que voou assim de forma supersônica e chegou e as crianças começaram a te venerar lá debaixo do pátio. Me conta um pouco essa história. A olhos nus, as pessoas vão falar, esse sujeito é um sem noção, sequelado. Mas, na prática, você tirou onda ali e foi herói para aquelas crianças. Mas eu sempre... Então, aí que tá. Na minha infância, eu tive muita validação dos meus pais e, por ser atleta, da escola também. Então, eu meio que ganhei nessa loteria de ser uma pessoa com temperamento mais quente e, ao mesmo tempo, ter a validação por causa do esporte. Então, eu sempre gostei de fazer esse tipo de coisa, coisas diferentes. Só que, de fato, enquanto eu não gerava resultado público, eu sempre fui o sem noção. Conta pra gente aí sobre esse caso que eu narrei aqui. Onde é que as pessoas podem procurar e achar esse caso esse muito vídeo legal. Que é sensacional? Se a produção conseguir achar e conseguir projetar na tela, seria sensacional. O que a gente coloca aqui pra localizar esse vídeo? Eu acho que, cara, a professor arremessa a bola. Professor arremessa a bola. Vamos lá. Helena, Kaique, meus bons. Se der pra tirar esse coelho da cartola, vai ser ótimo aí, porque o vídeo é espetacular do Gui. Mas seguindo. Eu sempre gostei de ter atitudes diferentes. Sei lá, ver uma pessoa precisando de alguma... Eu era o cara que encostava o carro para ajudar o cara que tá empurrando o carro ali, entendeu? E aí tem gente que... A minoria das pessoas faz isso. A minoria das pessoas são, de fato, ativas. Mas eu entendo o lado delas também. Não é simples assim. Nem todo mundo tem essa coragem, essa... E aí, no momento em que... É curioso que quanto mais resultados a gente tem, mais audacioso a gente se torna. Mais corajoso a gente se torna. Então, a gente entende que a coragem, gente, ela é um processo. Às vezes a gente vê, eu queria ter a coragem do influenciador... de postar conteúdo como ele posta, para eu também postar e crescer minha carreira. Meu irmão, a coragem dele foi uma coisa construída. Ele também tem medo, ele também posta com insegurança, ele também fica olhando se as pessoas estão validando, gostando dele ou não. Todo mundo tem medo. Agora, a diferença das pessoas que agem para as pessoas que não agem é que elas agem ainda com medo. E quando elas trabalham e geram resultado, elas têm mais coragem de fazer ainda mais. Claro. Então não espere o milagre. Eu quero de um dia para o outro me tornar uma pessoa solta e corajosa. Não, isso não vai acontecer. São processos que você vai vivendo e vai crescendo nisso. Mano Ferreira, complementando. O ponto interessante que eu queria ouvir o Gui é que eu conheço algumas pessoas que são super corajosas para uma coisa... e super medrosas. Eu dou um exemplo. Meu irmão Daniel, o cara é faixa preta em jiu-jitsu e quando entra uma barata na nossa cozinha, ele vira um micróbio. Meu avô delegado de polícia é a mesma coisa. Não, eu quero fazer um comentário. Me ajuda, Daniel. Eu morro de medo de barata, assim. Sou igual ao seu irmão, André. Que isso? Sobra pra se voar, então? Sobra pra mim. Mas se voar, mas aí não tem. Voar não. Anderson Silva que resolva. Não, eu assim, meu Deus. Mas aí, na hora, eu mergulho. Aí, na hora que eu mergulho com um tubarão, eu não tenho medo. Mas da barata, eu morro de pavor. Mas aí vamos entender essa hierarquia do medo e da coragem, como essas duas forças antagônicas aí se influenciam. Mas antes de mais nada, vamos botar aqui o vídeo que a gente conseguiu localizar. Nossa produção sempre em cima do lance. Vamos que vamos. Cadê? Olha aí. Professor arremessa a bola para alunos que brincavam de futebol. A gente cai entre nós. Ó, vamos ver.
Não deu para ver direito? Deu pra pegar. Tava um pouquinho cortado, mas de fato o Gui encarnou ali uma... Aconteceu. Olha o Gui aí, olha aí. Na parada. Ele dá uma giratória ali, parece o goleiro Marcos no auge da época de Palmeiras, achando o Oséias e o Paulo Nunes lá na frente e acha as crianças que aí ele é tratado como herói. Mas você estava complementando aqui. Respondendo a pergunta da Jessie, são as associações que você fez na infância. Então, por exemplo, você era criança e sua mãe viu uma barata e a reação dela diante da barata foi como se tivesse entrado 3 bandidos armados dentro de casa. Então, você associa baratas a uma reação muito perigosa, a uma situação muito problemática, entendeu? Só que isso às vezes está no nosso inconsciente. E por outro motivo, respondendo a pergunta do Mano, a prova mais cabal de que coragem é uma coisa desenvolvida é porque o que você tem muita coragem de fazer, provavelmente você fez muitas vezes. E o que você não tem coragem de fazer, provavelmente você fez muito pouco. Então, falar em público, você é o primeiro dia de programa, todo mundo aqui nervoso e tal, é um processo, você vai se soltando, criando mais coragem. Às vezes você testa uma coisa diferente, dá certo, você fala, peraí, deixa eu testar outra diferente então. E aí vai se tornando uma pessoa mais corajosa e mais folgada, mais confiante. Esse foi Guilherme Batilani, sempre trazendo leveza e o papo reto importante aí pra gente extrair a nossa melhor versão. É assim que a gente vai indo todo dia aqui no Morning Show. Obrigado, Gui.